Deus abençoe o seu dia. Bem-vindos a mais um devocional. Chegamos ao capítulo 42 de Gênesis. Você que está ouvindo pelo Spotify, deixa aqui o seu comentário de como Deus falou com você na palavra de hoje. E você que está me vendo pelo YouTube, seja bem-vindo a esse canal. Que você possa se inscrever e ativar o sininho e compartilhar a palavra de Deus com mais e mais pessoas. Vamos à palavra de hoje, Gênesis capítulo 42. A palavra de Deus diz assim: Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse aos seus filhos: Por que vocês estão aí olhando um para os outros? E acrescentou: Ouvi dizer que há cereais no Egito. Vão até lá e comprem cereais para que vivamos e não morramos. Então, 10 dos irmãos de José foram comprar cereal no Egito. Mas Jacó não enviou Benjamim, irmão de José, na companhia dos irmãos, porque dizia: E se lhe acontecer algum desastre? Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, pois havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Ele era quem vendia a todos os povos da terra. Os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra diante dele. Quando José viu os irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. Foi ríspido com eles e perguntou: De onde vocês vêm? E responderam: Da terra de Canaã para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles. Vocês são espiões e vieram para ver os pontos fracos da terra. E eles responderam: Não, meu senhor, estes são seus servos. Vieram só para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem. Somos homens honestos. Estes teus servos não são espiões. Ele, porém, respondeu: Nada disso. Pelo contrário, vocês vieram para ver os pontos fracos da terra. E eles disseram: Nós, seus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai. Outro já não existe mais. Então José lhes disse: E como já falei, vocês são espiões. Nisto vocês serão provados. Juro pela vida de Faraó que vocês não irão sair daqui, sem que primeiro venha o irmão mais novo de vocês. Enviem um de vocês que busque o seu irmão. Vocês ficarão detidos para que seja provada as palavras de vocês, se há verdade no que dizem ou se não. Juro pela vida de Faraó que vocês são espiões. E deixou todos presos por 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: Façam o seguinte e viverão, pois temo a Deus. Se são homens honestos, que um de vocês fique detido aqui onde estão presos, e os outros podem ir levando cereal para matar a fome das suas famílias, e tragam-me o seu irmão mais novo, com o que serão verificadas as palavras de vocês, e vocês não morrerão. Eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram entre si: Na verdade, estamos sendo castigados por causa do nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos pedia e não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobrevém agora essa ansiedade. Rúben respondeu-lhes: Não é verdade que eu disse a vocês: Não pequem contra esse jovem? Mas vocês não quiseram me ouvir, pois agora estão vendo que o sangue dele está sendo requerido de nós. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque eles falavam por meio de um intérprete. E retirando-se, José chorou. Depois, voltando-se para junto deles, lhes falou outra vez. Escolheu Simeão e o algemou na presença deles. José ordenou que lhes enchessem de cereal os sacos e lhes restituíssem o dinheiro, a cada um seu saco de cereal, e o suprissem de comida para o caminho. E assim foi feito. E carregaram o cereal no caminho sobre seus jumentos e partiram dali. Quando um deles abriu o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem,
encontrou dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos: devolveram meu dinheiro. Está aqui na boca do saco. E o coração dos irmãos se encheu de medo e, tremendo, entreolharam-se, dizendo: o que é isso que Deus nos fez? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que havia acontecido, dizendo: o homem, o Senhor da terra, falou conosco de maneira ríspida e nos tratou como espiões da terra. Dissemos a ele: não somos espiões, somos homens honestos, somos 12 irmãos do filho do mesmo pai. Um já não existe e o mais novo está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. Então, o homem, o Senhor da terra, respondeu: nisso saberei que vocês são homens honestos. Deixem comigo um de seus irmãos, peguem o cereal para remediar a fome das suas casas e vão embora. E tragam-me o seu irmão mais novo. Assim saberei que vocês não são espiões, mas homens honestos. Então entregarei o irmão de vocês e vocês poderão negociar na terra. Aconteceu que, quando foram despejar o cereal que havia nos sacos, cada uma tinha uma trouxinha de dinheiro no saco do cereal. Ao ver as trouxinhas com dinheiro, eles e o pai ficaram com medo. Então Jacó, o pai, disse: vocês vão me deixar sem filhos. José se foi, Simeão se foi, agora querem levar Benjamim? Todas essas coisas acontecem contra mim. Mas Rubem disse ao pai: o Senhor pode matar os meus 2 filhos se eu não trouxer Benjamim de volta. Deixe que eu tome conta dele e o trarei de volta para o Senhor. E Jacó respondeu: o meu filho não irá com vocês. O irmão dele está morto e ele é o único que ficou. Se lhe acontecesse algum desastre no caminho, vocês farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Amém. Deus, fale conosco nessa manhã, ministra aos nossos corações, nos ensina e mostra o teu caminho, Senhor, o caminho do amor, o caminho da retidão através das Escrituras. Queridos, que trama, né, que é José. Quantas coisas a gente fica vai lendo e querendo ler mais, né? Não dá vontade de parar aqui, dá vontade de continuar lendo para ver o que aconteceu. Mas amanhã tem mais. Hoje vamos ficar com o que Deus quer nos ensinar através dessa palavra. Imagina José esperando 22 anos, porque foi o tempo do dia que ele foi vendido ali como escravo pelos irmãos, até o dia que os irmãos chegam ali e se prostram diante dele querendo comida. 22 anos se passaram para finalmente o sonho que José teve se cumprir. O sonho de que os irmãos se prostravam diante dele. Porque essa era uma promessa lá atrás. Foi porque José sonhou com esse dia que os irmãos se revoltaram contra ele. Agora, José não estava mais revelando os sonhos das outras pessoas. Agora, José estava vendo o cumprimento do sonho dele. José, que foi vendido como escravo, trabalhou como servo, foi preso injustamente, esquecido na prisão e depois foi feito governador. E ali ele prosperou. Ele teve estratégias por parte de Deus para guardar mantimentos para que no tempo da seca, no tempo da fome, ele tivesse o que comer e como alimentar todas as terras. Só que a trama principal desse capítulo é sobre o perdão, sobre o arrependimento, o perdão e a reconciliação. José vem dos irmãos ali, diante dele. Os prendeu para ver o caráter deles, para ver se realmente eles tinham se arrependido de tudo que eles tinham feito ao irmão José, a ele. E aí, quando eles estão lá, presos na cadeia, eles começam a conversar entre si, achando que José não estava ouvindo, não estava entendendo. Só que eles estavam revelando a culpa que eles tinham sentido. Queridos, a culpa de um pecado não confessado é a pior prisão que você pode se meter. Nós vemos aqui, queridos, que os irmãos sentiam culpa. E a culpa, ela tira a nossa paz. Nós vemos aqui
que os irmãos conversando entre si, achando que José não estava entendendo, falando: olha, tá vendo? A gente está sendo castigado por causa daquilo que a gente fez com o nosso irmão. Ele estava angustiado, ele pedia, ele implorava por misericórdia e a gente não ouviu. E agora, olha, o sangue dele está sendo requerido de nós. Queridos, quando a gente carrega uma culpa e a gente não se arrepende e a gente não confessa o nosso erro, a gente não busca a reconciliação, a gente fica nessa prisão. Uma prisão bem pior do que a prisão do Egito, que José ficou anos. Não chega aos pés da prisão de uma culpa, de um pecado não confessado. Então hoje, querido, se você está carregando alguma mágoa no seu coração, se você ainda tem um problema com alguém, se você ainda, ao ouvir essa história, pensou em alguém que há tempos você está preso nessa situação, preso nessa mágoa, sabe? Esse problema só faz mal para você mesmo. A mágoa, a falta de perdão, ela é como correntes que nos acorrentam em uma caverna. Só faz mal para quem sente. A pessoa que talvez fez algum mal para você, ela nem se lembra mais. Ela seguiu a vida. Mas você, que ainda carrega essa mágoa, essa culpa, precisa se desvencilhar dessas correntes, dessas amarras, dessas algemas. E hoje Deus quer quebrar essas algemas da mágoa, quebrar essas algemas do rancor, dessa dor não dissolvida no seu coração. E a confissão é o primeiro caminho para você se libertar. Busque esse seu irmão, se reconcilia com ele, se arrepende, perdoe, peça perdão. Sabe, os irmãos chegaram ali para José e falaram: olha, nós somos honestos, tá? A gente é filho de um mesmo pai. Tem um irmão só que ainda não veio com a gente, que está lá com o nosso pai, Benjamim, né? E o outro já não existe. Meu Deus. Também fiquei refletindo nisso. Talvez pessoas falem que você nem existe. A sua existência já não seja mais importante para pessoas que para você ainda considera. Mas mesmo que alguém disser que você não existe, para Deus você tem muito valor. Mesmo que esses irmãos falaram que José já não existia mais, José seria o caminho para salvá-los, salvar a vida deles, alimentá-los. Sabe, Deus, ele transforma situações dolorosas, situações traumáticas em restauração, em cura. José, ao ver o arrependimento dos irmãos, ao ver os irmãos ali angustiados, ele chorou. E eu consigo entender essas lágrimas de José, esperando tantos anos por um sonho se cumprir, e agora ele estava ali diante deles, os irmãos prostrados, arrependidos, se sentindo culpados, presos em uma prisão da mágoa e da culpa. Só que nas mãos de José existia a cura emocional dos irmãos. Meu Deus. Às vezes, quando a gente liberar o perdão para alguém, ou quando a gente perdoar alguém, existe uma cura emocional nos esperando. Um vazio dentro do nosso coração que só pode ser preenchido por Deus e que às vezes está preenchido por mágoa no seu coração. Que hoje você possa se render aos pés de Jesus e entender que Deus, ele pode transformar caminhos improváveis em caminhos seguros de cura para você. Nós vamos continuar vendo a história de José, mas hoje eu peço que você medite nessa palavra. Os irmãos que fizeram mal para José estavam ali diante dele, se sentindo culpados, e José tinha a cura emocional dos irmãos na mão. Que hoje você possa perdoar todas as mágoas que estão no seu coração e pedir perdão se você tenha feito mal para alguém. Porque Deus, ele quer te fazer próspero. E próspero tem a ver com você frutificar, com você prosperar, com você dar sementes para o reino. Só que para isso seu coração tem que estar limpo de toda a mágoa, todo o rancor. E eu quero orar por você. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada por mais um dia, mais uma oportunidade de estar na sua presença. Obrigada por mais um amanhecer. Obrigada pelos passarinhos cantando aqui. Oh, Deus, eu te vejo em tudo, Senhor.
Que o Espírito Santo possa tomar o coração e o ambiente onde essa pessoa está ouvindo esse áudio. Pai, que o Senhor possa se fazer presente diante dessa pessoa, com a disposição, Senhor, de curar todas as mágoas, feridas, culpas do passado. Que hoje, Pai, seja um dia de decisão, de decidir perdoar, de decidir dissolver prisões, pedras que estão em nosso coração. Corações que foram endurecidos, Senhor. Que hoje o Senhor possa dissolver e liberar, Senhor, um fluir do Espírito Santo que leve essa pessoa a perdoar, a se livrar da culpa, se livrar do pecado não confessado. Tudo que tira a paz desse coração, Senhor, que essa pessoa confesse, se arrependa e permita que o Senhor transforme o coração dela. Senhor, vem com tua cura emocional. Vem transformando situações dolorosas do nosso passado em restauração. Vem, Pai, endireitando os nossos caminhos. Caminhos improváveis em caminhos seguros. Senhor, entregamos o nosso coração a Ti. Mesmo que alguém disse que a gente já não existe mais. Que a gente possa, Pai, ser como José, perseverar, acreditando que o nosso sonho um dia vai se cumprir. Querendo sonhar o sonho que o Senhor sonha para nós. Pai, não nos deixa desistir ou esmorecer. Renova as nossas forças. Pai, minha oração é para cada um que escuta este áudio, que possa ser curado do perdão, Senhor, que possa ser curado de toda mágoa. Senhor, alargue as nossas fronteiras, que a Tua mão caia sobre nós, nos livre do mal e nos abençoa. Amém.